Irmãos, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 3. Peço que os irmãos abram as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 3. Vamos ler. Diz assim: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Bem, só vamos ler até aqui. Oremos neste momento. Amado Deus e eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, nós te glorificamos, ó Senhor, pelos louvores entoados, Senhor, nesta manhã. Eu te peço, ó Senhor, que neste momento não seja eu falando, mas que seja, Senhor, a tua palavra, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que, Senhor, que vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, que a tua palavra possa rasgar os nossos corações, e que nós possamos guardar a tua palavra para não pecarmos contra ti. Eu te peço, ó Senhor, que a semente que for semeada produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E nós repreendemos toda a seta maligna que veio para atrapalhar o livre curso da tua palavra. Senhor, meu Deus, fica no nosso meio, ó Senhor, que o teu nome seja glorificado nesta hora, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Sem sombra de dúvida, dos muitos sermões, né, que Jesus pregou, sua pregação, esse foi um dos primeiros aqui que trouxe algo diferente. Jesus, ele trouxe uma linguagem diferente para o povo, né? Foi um sermão que eu digo que foi o sermão de início do ministério de Cristo, porque até então se falava muito, né, da lei, da justiça, falava-se dos sacrifícios, mas se falava muito pouco do céu. Agora, nesse sermão aqui de Jesus, é totalmente direcionado para o céu. É isso que eu acho interessante. Jesus, ele com o seu sermão inovador, falando sobre coisas do céu, porque só pode falar do céu aquele que já veio de lá. Porque para nós, até hoje é um mistério, nós conhecemos aqui, mas Jesus, ele presenciou a glória do Pai, Jesus presenciou a glória do reino de Deus, portanto, ele testificava na terra sobre tudo aquilo que ele viu. E quando ele começa o seu discurso, ali o seu sermão, eu acho interessante este primeiro versículo, o versículo 3, que ele diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Digo que pobre, eu acho que ninguém gosta de ser, né? Ninguém gosta, como eu desejaria ser pobre. Eu acho que ninguém fala isso, né, irmão? Agora, rico, sim, todo mundo quer ser rico, porque rico traz um pouco de, né, riqueza, falo financeira, traz um pouco de segurança. Mas pobre ninguém deseja, mas Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Acho interessante porque aqui Jesus, ele ser pobre de espírito, não é uma pessoa miserável, não é uma pessoa medíocre. Pobre de espírito é alguém humilde.
alguém que tem humildade para aprender. Por isso que Jesus ele começa com o seu sermão dizendo: bem-aventurados aqueles que são ensináveis, bem-aventurados aqueles que são humildes, que sentam para me ouvir. É o que Jesus estava dizendo para aquele povo: vocês que estão sentados aí para ouvir a minha palavra, ouvir a palavra de Deus, vocês são bem-aventurados. Vocês são bem-aventurados. Sabe por quê? Porque para se ouvir o Evangelho de Cristo precisa-se ter humildade. Não é qualquer um que aguenta ouvir a palavra de Deus, não. Porque com orgulho, irmãos, quando alguém orgulhoso ouve o Evangelho, ouve as palavras de Cristo, ele não consegue, assim como os fariseus, os saduceus ali, todo momento eles estavam perto de Cristo. Eles perguntavam: você é o Messias? Você é o Filho de Deus? Todo momento eles perguntando a mesma coisa. E Jesus ele respondia com outra pergunta, né? Jesus, por quê? Aquele povo, eles tinham ouvidos para ouvir, mas eles não conseguiam ouvir aquilo que Jesus estava lhes ensinando. Jesus ele sempre, né, mostrando para eles que ele era o Messias, até de uma forma indireta, com outras perguntas. Eu acho interessante que a forma de tratamento que Deus ele dá para o orgulhoso e para o humilde é diferente. Se você olhar para os fariseus, Jesus era duro com eles. Seus hipócritas, fariseus hipócritas, vocês são sepulcros caiados. Mas quando ele chegou para a mulher samaritana, que ela havia cometido muitos pecados, mas quando ela fala do Messias, ele fala para ela, ele se revela para ela: eu sou o Messias. Vê o tratamento de Jesus? Por quê? E naquela hora ela teve humildade para reconhecer as palavras de Jesus. E ela acreditou na palavra. Não somente acreditou, mas pregou para toda aquela cidade de Samaria. Para você ver a forma que Deus ele nos trata, porque Deus, ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, irmãos, primeira coisa para você ouvir o Evangelho de Cristo: tenha humildade no teu coração. Tenha um coração ensinável. O problema das pessoas é que hoje em dia elas acham que sabem de tudo. Esse que é o problema. Ninguém quer mais aprender. Eles têm os seus conceitos e preconceitos formados e não aceitam mais nada. Esse que é o problema. Muitos, os idosos, né? Eles têm tanta experiência que, às vezes, as suas experiências, eles se limitam nas suas experiências e acham que não precisam aprender mais nada. Irmãos, mas a nossa caminhada aqui na terra é um constante aprendizado. Faz quase 10 anos, faz mais de 10 anos que eu aceitei a Jesus Cristo. E até hoje eu estou aprendendo coisas novas com Cristo. Irmãos, porque quando você estiver perfeito aqui nessa terra, Deus te leva. Deus te recolhe. Se você está aqui, é porque você precisa aprender algo novo da parte de Deus. Então tenha um coração ensinável. Ninguém que está nessa terra sabe de tudo. Todos os dias eu peço para Deus: Deus, o que há dentro de mim que atrapalha a tua presença? Me ensina a tua verdade, me ensina o teu caminho, porque nós precisamos ter um coração ensinável. O problema das pessoas é que elas simplesmente, chegando um determinado da caminhada cristã, elas param, ficam estagnadas e dizem: para mim está bom aqui, preciso aprender mais nada, para mim já está bom. E o que é interessante é que eu conheci muita gente que sabia de tudo da Bíblia, sabe aonde? Morando na rua, nas drogas. Você ia pregar a palavra de Deus, olha, Jesus disse que se o Filho libertar, vós verdadeiramente sereis livres. Eu pregando para eles, sabe o que eles me respondiam? Já conheço, eu já sei dessa palavra. Tudo que você está pregando aí, eu já preguei. Eu já estive aqui também ajudando. Aí que está o problema, eles não querem mais aprender. Eles não têm mais um coração ensinável, é por isso que continuam na miséria. Porque para ouvir a Cristo,
você deve ter um coração humilde, um coração ensinável. Nós temos que estar dispostos a renunciar muita coisa para ouvir a Cristo. Como Paulo ele diz, olha, eu era fariseu. Primeiro porque Paulo ele era romano, cidadão romano. Ele era alguém que já era, bem visto por ser romano naquela época. Mas também ele era judeu. E como judeu ele aprendeu todas as leis, ele aprendeu aos pés de um dos maiores mestres da sua época, aos pés de Gamaliel. Ele diz, olha, eu fui circuncidado ao 8º dia. Olha, eu aprendi com um dos melhores doutores da minha época. Eu era um fariseu zeloso, perseguidor da igreja. Mas no dia que ele teve um encontro com Cristo, mas no dia que ele se encontrou com Cristo, irmãos, que ele provou da presença de Deus, que ele provou da excelência do conhecimento de Cristo, irmãos, ele diz, tudo que eu tinha, eu reputei como perca. Eu renunciei todo o meu passado, tudo aquilo que me dava orgulho, eu renunciei pela excelência do conhecimento de Cristo. Então eu digo para você, irmãos, a excelência do conhecimento de Cristo é muito maior do que tudo nessa terra. É muito maior do que tudo que você pode viver nessa terra. Todos os lugares que você pode visitar, todas as coisas maravilhosas dessa terra, nada pode se comparar com a excelência do conhecimento de Cristo. Do que ter uma experiência com Deus, do que você ter um coração em paz, do que você ter a salvação, nada pode se comparar. E eu vejo que através de Cristo Jesus, irmãos, Deus, Ele nos volta para o jardim. Sabe aquele jardim lá que Adão e Eva tinham 2 árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida? Deus, através de Cristo Jesus, nos volta para lá. Porque hoje nós temos a oportunidade de escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore do pecado, a árvore deste mundo, ou a árvore da vida, que é Jesus Cristo. Irmãos, e hoje, se tem uma coisa que as pessoas se gabam, é do seu conhecimento. Porque Satanás, ele enganou Eva dizendo, o dia que você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. E as pessoas acham que são deuses por causa do conhecimento delas hoje. Então, para receber da árvore da vida, que é Cristo, você precisa renunciar à árvore do conhecimento do bem e do mal. Você precisa renunciar à árvore deste mundo. Nós precisamos renunciar às coisas dessa terra para tomarmos posse daquilo que é para nós destinado, através de Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo, ele disse, olha, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo. Um tesouro escondido em um campo, alguém estava passando por lá e encontrou aquele tesouro escondido. E pela alegria daquele tesouro que ele achou, ele vende tudo que tem e compra aquele campo. Eu estava analisando, fiquei pensando, poxa, ele vendeu tudo que tinha. Você sabe o que é vender tudo que tem por causa de um campo novo? Irmãos, quanto tempo ele passou construindo a casa dele? Se ele tivesse empresa, quanto tempo ele passou construindo a sua empresa? Se ele tivesse posses, fazendas, gados, tudo ele vendeu para comprar um novo campo, por causa daquele tesouro escondido. Por isso que o evangelho, irmãos, o evangelho é uma troca. Venda tudo que você tem e compre o tesouro escondido que Deus tem reservado. Venda todo o seu passado, troque todo o seu passado, as suas experiências do passado, as suas escolhas erradas do passado, pelo novo que Deus ele quer te dar, pelo tesouro escondido. O evangelho de Cristo, irmãos, é um tesouro escondido. São poucos que acham.
Muitos passam pelo campo, mas não achou o tesouro escondido, porque está escondido. E para achar o que está escondido, precisa procurar. Por isso é que muitos passam na frente da igreja, muitos até recebem um panfleto, mas são poucos que encontram o tesouro escondido. Irmãos, o Evangelho é um tesouro escondido. Deus, o próprio Jesus diz: graças te dou, ó Pai, porque as coisas excelentes do céu o Senhor reservou para os pequeninos, não para os grandes. Porque quantos grandes hoje você vê dizendo: eu aceitei a Cristo? Até hoje, irmãos, é assim. Os grandes famosos da mídia, aqueles que têm dinheiro, eles menosprezam o conhecimento de Cristo, menosprezam esse tesouro escondido. E sabe quando que eles vão saber o valor de um tesouro escondido, o valor do Evangelho? Quando passar para a eternidade. Irmãos, aí eles vão ter certeza, eles vão saber o valor do que era o Evangelho, o valor da morte de Cristo, porque menosprezaram o valor da morte de Cristo aqui na terra, lá no inferno, eles vão descobrir. Quando fechar os olhos aqui na terra e abrir os olhos lá na eternidade, eles vão saber, na mesma hora, o tanto que eles perderam. Trocaram um tesouro por coisas momentâneas. Trocaram a graça de Cristo por coisas passageiras e vão estar condenados ao inferno. Você vê muitas pessoas fazendo piadinhas sobre o inferno. Esse dia eu vi um vídeo de um canal no YouTube que mostra lá uma pessoa chega no céu, céu é sem graça. Aí ele fala: nossa, o céu é isso aqui, né? Resumindo o vídeo. Aí fala: eu quero ir para o inferno. Aí chega lá no inferno, uma balada, todo mundo alegre no inferno, se divertindo. É isso que eles imaginam a eternidade. Irmãos, a Bíblia, quando ela fala do inferno, Jesus Cristo diz assim: olha, é o lugar onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Agora pensa comigo, um mar, né? Você está no litoral da praia, em vez de água ser lava de vulcão, e muitas pessoas tomando banho naquela lava de vulcão, é gostoso? Você acha que vai ser brincadeira? E ainda mais, Deus ele vai ressuscitar no último dia essas pessoas para devolver a elas o corpo, para lançar no lago de fogo, que é a condenação eterna. Você acha que vai ter lugar para brincar, para se divertir no inferno? Não tem. Eu lembro até hoje de um testemunho que eu ouvi que marcou a minha vida. Testemunho de jovens que foram no inferno. E diz que quando ele estava ali pessoas sofrendo, ele disse que ele viu um jovem mergulhado numa lava de fogo. E aquele jovem, ele olhou para eles. E eles conseguiram ouvir o pensamento daquele jovem dizendo: eu daria tudo para voltar à terra e ser o mais miserável mendigo. Eu queria ser um mendigo, não ter nada, morar na rua, mas ter uma única oportunidade de aceitar a Cristo. Irmãos, já imaginou o que é isso? Eu não queria mais nada, eu só queria voltar à terra e ter uma oportunidade para aceitar a Cristo. Porque infelizmente lá ele reconheceu o valor do sacrifício de Jesus lá no inferno. E quantos estão hoje lá querendo estar no lugar que você está hoje, tendo a oportunidade que nós temos hoje de aceitar a Cristo, mas hoje já não podem mais, porque depois que morreu não pode se voltar. Depois que morreu é a eternidade que o conduzirá. Ele irá para o lugar que escolheu estar, longe de Deus, uma vida longe de Deus, é isso que acontece. E Jesus ele prossegue dizendo: olha, o Evangelho, o reino dos céus é semelhante um negociante, e esse negociante ele busca pérolas boas, pérolas com bom preço, mas só que ele achou uma pérola de grande valor. Sabe o que ele fez? Ele vendeu tudo o que tinha para comprar essa pérola.
porque aquele homem, ele estava buscando boas pérolas, mas quando ele viu que uma pérola de grande valor, sabe o que isso significa? Que as pérolas boas que ele via, ele conseguia pagar com dinheiro, ele conseguia comprar, mas uma pérola de grande valor não tem preço, é impagável. Então ele trocou tudo que ele tinha por aquela pérola. Assim é o reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus é uma das riquezas que o dinheiro não pode comprar. Dinheiro não pode comprar o reino de Deus. Ninguém pode comprar a sua salvação. Jesus disse, o homem daria tudo em troca da sua alma. Irmãos, mas nessa terra aqui você não pode comprar o reino dos céus com coisas terrenas, mas você pode vender tudo que você tem e receber de graça de Deus o reino dos céus. E só sabe o grande valor de uma pérola aquele que busca boas pérolas. O que eu acho interessante esses dias ouvindo um vídeo sobre você saber o valor das coisas. Diz que um casal, ele queria decorar a sua casa e foi até, vamos dizer assim, um brechó. Foi num brechó lá, familiar, e ele achou um vaso bonito. Quanto é esse vaso? $3. Esse aqui é meu, vou levar para casa, vou decorar minha casa. Brechó. Levou para casa e ele gostou muito daquele vaso, pequenininho assim, sabe? Falou, gostei desse vaso, foi pesquisar. Irmãos, o vaso tinha mais de 1000 anos. Mais de 1000 anos o vaso. E ele foi pesquisar mais a fundo, o vaso fazia parte da dinastia real chinesa. Imaginou? E quando eles foram vender aquele vaso, ele valia mais de $2 milhões. Trazendo para o real hoje, mais de R$10 milhões. Um vaso que ele comprou por $3. Você acha que aquela pessoa que vendeu, se ela soubesse o valor daquele vaso, ela venderia por $3? Você acha que venderia? Não. Por isso é que nós devemos, trazendo para o contexto de hoje, saber o valor do Evangelho. Dar valor ao Evangelho, irmãos. Porque o Evangelho é uma pérola de grande valor. Não se pode pagar o preço de nós termos o reino dos céus, de nós termos a salvação. Não se pode pagar um preço para ter o Espírito Santo. Jesus, ele pagou um alto preço por minha vida e por tua vida na cruz do Calvário, e te deu de graça a salvação, te deu de graça o reino de Deus, te deu de graça o Espírito Santo. Então valorize o que você tem. O problema é que tem muitas pessoas trocando o Evangelho por $3. Tem muita gente trocando a salvação por $3. Esse que é o problema, não dá valor àquilo que Deus ele deu. Irmãos, é um preço impagável. E Jesus ele diz, olha, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Fico imaginando aqui, irmãos, Jesus ele, quando ele veio à terra, ele veio para morrer. Quando Jesus disse essas palavras aqui, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, todos os justos, ninguém estava no céu, estava no seio de Abraão, porque ninguém podia entrar no céu antes da morte de Jesus Cristo, não, porque todos eram pecadores. Só pôde entrar no céu, inaugurar o céu, depois que Jesus Cristo morreu e levou a todos para o paraíso. Então Jesus estava dizendo aqui, olha, eu tenho uma obra com vocês, vocês vão morar comigo no céu, eu vou para lá e vou preparar lugar para vocês, e quando eu preparar lugar para vocês, eu vou voltar para buscar cada um do meu povo. Irmãos, já imaginou Jesus Cristo nas nuvens, tocando a trombeta, irmãos, e você ouvindo Jesus Cristo te chamar? Eu imagino que pode ser um dia como hoje, um domingo de manhã, ou pode ser de madrugada, você vai ouvir a voz do Senhor Jesus te chamar.
Eu imagino o nosso corpo ficando leve e subindo até que atravessa a parede, e vai subindo, e quando você menos imagina, você está na nuvem, com todos com um corpo glorificado. Já imaginou, irmãos, essa carne, esse corpo? Eu estava pensando na grandeza da obra de Cristo, porque no céu, todos que estão no céu é espírito, Deus é espírito, os anjos são espíritos, mas Jesus saiu do céu, veio na terra, tomou um corpo, morreu, ressuscitou, e quando ele subiu ao céu, ele teve um corpo glorificado. Então, é uma nova, vamos dizer assim, uma nova criação, não é? Não é esse corpo humano, é um novo corpo que Jesus Cristo recebeu, um corpo glorificado. E a Bíblia diz que assim como Ele é, nós seremos também. Quando você subir as nuvens, irmãos, você vai receber um corpo glorificado, um corpo que pode entrar na eternidade, que não sofre. A Bíblia ela diz que aqueles que a muitos ensinam a justiça vão resplandecer como o sol. Já imaginou você brilhar como um sol? Irmãos, isso é somente o Evangelho que pode fazer. Parece loucura, né? Mas é o que nós vamos receber quando nós adentrarmos os céus. Nós vamos ter um corpo glorificado. E você vai trocar, irmãos, esses equipamentos de guerra que nós temos que lutar todos os dias aqui por uma coroa de glória que Deus tem reservado para mim e para você. Deus vai mostrar as mansões celestiais, a casa de cada um aqui. Cada um tem uma morada lá no céu reservada para você. E nós vamos assentar na mesa, irmãos, no grande banquete. Oh, dia maravilhoso! Como eu anseio este dia, irmãos, de nós nos assentarmos com Cristo na mesa. Já imaginou? Você sentado em uma grande mesa, com cristãos de todas as épocas, com pessoas, com histórias de todas as épocas, desde Abraão, Isaac e Jacó, todos os justos, que maravilha! Nós vamos assentar nessa mesa, e a Bíblia diz que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Por isso que Jesus diz: bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Você pode chorar aqui na terra, você pode passar por sofrimento aqui na terra, mas quando chegar lá, o Senhor vai enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais tristeza, nem pranto e nem dor. E Jesus, ele continua dizendo no seu sermão: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a face de Deus. Já imaginou, irmãos? Ninguém nunca viu a Deus aqui, nós sermos dignos de olhar face a face aquele que nos amou primeiro. Já imaginou? Por isso que Jesus diz: aqueles que têm um coração puro verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus, porque somos pacificadores. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Já aqui na terra fala bom é aquele que é esperto, que engana os outros, né? Para conseguir bens, não é? Mas Jesus diz: não. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Para Deus, aqui na terra, você ser manso é algo que, esse é frouxo, cabra frouxo, não é? Outro chamando para briga e ele fica lá parado, não quer brigar. Irmãos, a Bíblia fala: bem-aventurado. Você é um bem-aventurado, porque Jesus Cristo foi manso, e aqueles que são mansos herdarão a terra. Deus, ele vai fazer um novo céu e uma nova terra para mim e para você. É que nós não paramos para analisar. A Bíblia fala que é um novo céu e uma nova terra. Para fazer a terra não é fácil, né? E para fazer um novo céu? Já imaginou? Para fazer a terra,
explode a terra, né? Pensando nosso pensamento, explode a terra e constrói a nova terra. Mas e o novo céu? Não o céu, o terceiro céu onde Deus está assentado, mas o céu galáctico. Conjectura minha, Deus pode explodir todo esse sistema que hoje nós conhecemos e fazer um novo, aonde não haverá mais pecado, aonde será um novo céu e uma nova terra. Irmãos, o que Deus vai fazer por mim e por você, o que Deus está fazendo é muito grande. Jesus, ele continua dizendo: bem-aventurados aqueles que sofrem por amor de mim, bem-aventurados aqueles que sofrem pelo amor do Evangelho, porque grande é o vosso galardão no reino dos céus, grande será a tua recompensa, grande é o propósito que Deus tem na vida de cada um. E eu digo para você, vale a pena, irmãos. Por isso que Jesus disse: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga todos os dias. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, ele vai perder. O que as pessoas estão querendo fazer hoje? Estão querendo salvar a mente delas no computador para ter uma vida eterna em máquinas. Olha que loucura! E Deus, ele prometeu a vida eterna para nós. Mas as pessoas querem salvar as suas vidas por conta própria, e eles vão perder a vida deles. Agora Jesus disse: aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse achará, esse vai achar o tesouro escondido, esse vai achar a pérola de grande valor, esse vai achar o reino de Deus, o reino dos céus. Irmãos, que o teu tesouro seja o reino de Deus, porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Deus nunca disse que é proibido ser rico, que é proibido ter posses, não. Ele só disse: guarda o teu coração, guarda o teu coração, guarda o teu coração do amor ao dinheiro, guarda o teu coração do amor às coisas que tem nessa terra, que o teu tesouro seja o céu. Eu lembro até hoje, um dia andando com meu pai de carro, eu ainda era um adolescente, e ele falou: olha, tal pessoa comprou esse terreno aqui por 8 milhões. Eu falei: nossa, um dia eu quero ser rico desse jeito, né? O senhor não queria ter uma condição assim para ter 8 milhões de comprar um terreno, pai? E ele disse para mim: não é o meu, assim, não é o meu objetivo, porque eu quero o tesouro no céu. E a Bíblia diz: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Irmãos, quando eu ouvi essa mensagem, aquilo me marcou tanto, sabe por quê? Meu pai só andava com um carro velho. Meu pai nunca teve um carro novo. Vai com um carro velho lá e falando que não queria ter a mesma condição do outro de comprar um terreno de 8 milhões, mas ele tinha um tesouro muito maior, que era os céus. Aquela mensagem, irmãos, eu guardei até hoje. E hoje, ele está desfrutando no céu do seu tesouro, daquilo que ele trabalhou para ter. Então basta cada um de nós, irmãos, guarda o teu coração. O Evangelho, irmãos, é um tesouro escondido. É um tesouro escondido, que poucos acham, poucos encontram. Mas você que achou, tem o privilégio de achar esse tesouro. Irmãos, dê valor a esse tesouro, valorize, porque um dia, ainda hoje nós desfrutamos desse tesouro, mas um dia será totalmente esse tesouro, será totalmente o reino dos céus, não haverá mais terra. Bem, é somente esta palavra. Vamos orar neste momento. Amado Deus e eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, te agradecemos, ó Senhor, porque o Senhor veio dos céus, ó Senhor, nos trazer esta mensagem de bem-aventurança. Senhor, meu Deus eterno, eu te peço nesta manhã, Senhor, que tudo aquilo que atrapalha de ouvirmos a Tua palavra, que tudo aquilo que nos impede, Senhor, de ouvir a Tua mensagem, tudo aquilo, ó Senhor, meu Deus eterno, o pecado, que muitas vezes fica, Senhor, preso nos nossos corações e nos impede de ouvir a Tua voz.
que seja retirado agora. Jesus, só o Senhor pode convencer um homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Senhor é que convence, que converte, que transforma, que muda a vida, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. Senhor, meu Deus eterno, nós te pedimos, ó Senhor, entra, Senhor, no nosso coração e tira tudo aquilo que não te agrada. Que o nosso coração seja totalmente teu. Que o nosso coração, ó Senhor, seja mudado. É o que nós te pedimos, é o que nós clamamos por ti. É o que nós te engrandecemos essa manhã, Senhor. Muda o nosso coração. Tira tudo aquilo, Senhor, que está fora do lugar, ó Senhor. E nos guie pelo teu caminho eterno. Que o nosso coração possa estar guardado em ti. O reino dos céus é o nosso tesouro. Senhor, meu Deus eterno, a tua presença é melhor do que o ouro e a prata. Senhor, a comunhão contigo, ó Senhor, é melhor do que a amizade do mundo. Senhor, meu Deus, estar na tua presença, estar contigo, é muito melhor do que caminhar em trevas, perdido neste mundo. Tudo que nós queremos é a tua palavra. Tudo que nós queremos, Senhor querido, é a tua presença. É o que nós te pedimos. É o que nós te engrandecemos, é o que nós te glorificamos para todo sempre. Amém.